Agora nós vamos criar o exame de proficiência. Aqui vamos simular aqui para o primeiro semestre de 2016. Essa etapa consiste em habilitar o exame para os alunos, né, que esses alunos possam realizar esse exame. Então assim que você logar aqui no software, no site, aqui no box informativo de exame, caso tenha algum exame oficial disponível, aparecerá a descrição do exame. No caso aqui, exame oficial de proficiência do primeiro semestre de 2016. E aqui há um novo exame disponível. A abertura é no dia 2 de fevereiro de 2016, à meia-noite. Clique para liberar o exame de proficiência. Então essa etapa é muito importante que cada professor realize, porque a partir desta realização, desta confirmação de abertura, que os alunos poderão iniciar e realizar os exames de proficiência. Então eu vou clicar aqui, clique para liberar o exame. Ele nos dará essa tela. Aqui eu tenho informações do exame oficial, então o exame oficial de proficiência primeiro semestre, a abertura desse exame. Então o professor terá do dia 2 de fevereiro à meia-noite ao dia 3 de março às 23 horas e 59 minutos. Essas datas são estipuladas pela coordenação de espanhol. Então dentre esse prazo, você, professor, terá que aplicar o exame de proficiência e aplicar o exame oral caso necessite. Aparecerá duas opções que você deve preencher. A primeira é a data da abertura desse exame para sua atribuição. No caso aqui, Processos Noite, FATEC Guaratinguetá. E a data de encerramento desse exame. Lembrando que a data de abertura e a data de encerramento deve estar entre os intervalos de 2 de fevereiro a 3 de março. Isso no caso para esse exame do primeiro semestre de 2016. Cada semestre, essas datas serão alteradas pela coordenação de espanhol. Esse exame terá duração de 60 minutos, o status aberto. Clicando nos calendários, eu consigo selecionar as datas. Então eu vou criar um exame novo, vou habilitar um exame para essa atribuição. Então, exame do dia 4, às 3 horas da manhã, em ponto. E esse exame se encerrará no dia 29 de fevereiro, às 18 horas. Então eu especifiquei duas datas entre o intervalo estipulado pela coordenação de espanhol, que é 2 de fevereiro e 3 de março. Logo abaixo eu tenho a opção de habilitar o teste para os alunos. Então tem a seguinte mensagem: caso você não selecione essa opção, então se você não selecionar, o teste será criado, porém não será liberado aos alunos para realizá-lo. Você poderá alterar essa opção futuramente nesta mesma página. Então você pode criar o exame de proficiência, só que você pode não liberar ainda para os alunos da sua unidade, dessa sua atribuição. Você pode liberar isso futuramente. Caso você já queira liberar o exame para os alunos, que os alunos já acessem e realizem esse exame, então você terá que marcar esta opção. No caso, como eu fiz, eu quero já que os meus alunos realizem esse teste a partir do momento que eu crio esse exame. O meu exame se abrirá no dia 4 de fevereiro às 3 da manhã e se encerrará no dia 29 de fevereiro às 6 horas da tarde. E eu crio esse exame clicando nesse botão. O exame foi criado com sucesso e automaticamente ele traz as opções de gerência desse exame. Essas opções de gerência são exatamente as mesmas opções que estão no menu à esquerda. Então esse menu à esquerda contém
as mesmas opções que essa página que nós estamos visualizando, que é a liberação de alunos. Então, liberar o aluno para a realização do exame, gerenciar alunos desse exame. Aqui você poderá alterar o status do aluno referente a esse exame. Então, você pode finalizar o exame de um aluno, você pode reabrir o exame de um aluno, ou você pode cancelar o exame de um aluno. Tempo real, você acompanha o exame em tempo real, essa página é atualizada automaticamente. Quadro geral de desempenho desse exame, o comparativo da atribuição selecionada com outra atribuição. Então, por exemplo, aqui nós estamos no curso de gestão noite, eu posso comparar esse curso com um outro da mesma unidade. O exame oral, aplicação do exame oral, a simulação do exame, as listas de perguntas desse exame, esse exame em PDF, instruções para o exame oral, esse exame em Excel, e você pode baixar os áudios desse exame para aplicação offline. Então nós vamos navegar um pouquinho em algumas dessas opções. Lembrando que há algumas opções que só serão disponíveis, só terá o manuseio dessas opções caso haja alunos realizando o exame. Então, por exemplo, tempo real, você só será visualizar os resultados dessa página se houver alunos realizando o exame. Do mesmo modo, no gerenciar alunos nesse exame, resultados, liberar alunos, então isso tudo tem influência direta com os alunos. Então vamos visualizar aqui, por enquanto ainda eu não tenho um aluno realizando esse exame. Em vídeos próximos nós realizaremos essa etapa, simularemos um aluno realizando o exame e a interação entre o professor e aluno na realização de um exame. Então, como nós não temos um aluno realizando o exame ainda, vamos acessar as opções que não dependem dos alunos. Essas opções são a simulação do exame e a lista de perguntas. Primeiramente, vamos acessar aqui a lista de perguntas. Então, essa página nos demonstrará todas as perguntas contidas nesse exame. Então, aqui nós temos o Exame Oficial de Proficiência do Conhecimento 2016, que é o exame aberto que nós acabamos de criar e autorizamos para os alunos. E aqui podemos visualizar as 60 questões que compõem esse exame. Aqui há um link para cada questão. Então, por exemplo, eu quero visualizar a última questão do exame. Eu clico aqui, ele me traz na pergunta de número 60. Em cada pergunta há uma setinha no canto inferior direito que eu volto no topo da página. E assim eu posso acessar qualquer outra pergunta, por exemplo a 52. Então, está um pouquinho aqui. Então eu posso selecionar essas perguntas e visualizar essas perguntas. Essa página é interessante para que você possa visualizar como serão as perguntas para os alunos. Então, a primeira pergunta, essa pergunta ela contém um texto. Então, se você separar aqui, tem um ícone de uma folhinha. Quando tem esse ícone, né, quando há esse ícone, quer dizer que a pergunta tem um texto, né? Então, se eu clicar aqui, vai nos mostrar qual que é o texto dessa pergunta, né? Aquele texto complementar que o aluno deverá ler ou que o aluno deverá interpretar para responder as questões. E também já traz aqui qual é a questão correta. No caso, é a questão número C, a letra C, né? Não o número, a letra C. E também são separados por cor. Se vocês repararem, em cada nível tem uma cor do lado. Então aqui no nível 1 a cor azul mais fraco, o nível 2 já tem um tom mais escuro de azul, até chegar no nível 6, que é um azul um pouco mais forte. Se a pergunta possuir áudio, também demonstrará o áudio
na pergunta. Então aqui, ó, por exemplo, a pergunta 8, ela possui áudio. Então aqui traz o áudio da pergunta. Eu posso escutar esse áudio. Todo en el humor. Posso para trás, e assim por diante. E isso para toda pergunta que contém áudio. Então, se a pergunta contém esse ícone de texto, quer dizer que tem um texto complementar. Então aqui, por exemplo, o caso, um texto falando sobre a China. O interessante de visualizar essa página é que você pode identificar possíveis erros, como palavras que deveriam estar grifadas e não estão, e assim por diante. Então, é interessante que cada professor visualize as perguntas do exame, né? Então, por exemplo, aqui tem palavras que estão em negrito, que estão destacadas no texto. Então é interessante que cada professor visualize esses textos complementares para que nós possamos corrigir qualquer eventual problema que venha acontecer com esses textos. E, de mesmo modo, nos áudios, caso uma pergunta tenha um áudio que não é referente a essa pergunta, tá certo? Vamos voltar na página principal do exame. Na página principal aqui do site. Eu posso ir àquela página através do menu lateral, ou eu posso clicar aqui nas opções que eu retorno a página com as opções. Eu aconselho a entrar nessa página de opções porque visivelmente ela é mais atraente, né? Então você consegue de forma um pouco mais fácil identificar cada etapa, cada processo, cada função que cada professor poderá realizar nesse exame. Um outro passo, nós acabamos de verificar a lista de perguntas, é a simulação do exame. Nesse caso, nós conseguimos simular como o aluno realizará o exame. Então, se nós clicarmos aqui, mostrará essa primeira etapa. Essa página foi criada justamente porque agora há um novo critério para os áudios. Os áudios contêm uma trava, ou seja, o aluno poderá escutar o áudio no máximo 3 vezes. E o aluno não poderá manipular esse áudio. Então o aluno não poderá pausar o áudio, não poderá retroceder esse áudio, por exemplo, ir um pouco para trás ou um pouco para frente no áudio. Ele não conseguirá manipular o áudio. A partir do momento que ele dá o play no áudio, ele tem que escutar até o final. E tem essa nova regra: o aluno só pode escutar 3 vezes esse áudio. Para que não haja nenhuma penalidade ao aluno, é necessário que o aluno teste o áudio de sua máquina, o áudio do computador que ele está efetuando, que ele está realizando esse exame. Então essa página, antes de acessar o exame, é primordial para que o aluno teste esse áudio. Então aqui, ó, fique atento. Essa página é a página que o aluno visualizará. Faça o teste do áudio antes de iniciar o exame. Caso não escute, clique sobre o link Soluções de Problemas localizados nessa página. Então, aqui tem um áudio que o aluno poderá testar para ver se o computador dele está tudo ok. Porque às vezes pode ter algum problema no seu fone, às vezes o áudio da máquina não está habilitado, às vezes a placa de som do computador não está funcionando. Então é interessante que ele habilite o som, que ele teste o som do seu computador, para que não haja nenhum tipo de penalização a esse aluno, que o aluno não sofra por algum erro de hardware causado pelo computador que ele está realizando o exame. Então aqui ele pode clicar e verificar através do seu fone se o áudio está funcionando. Se estiver tudo ok, ele clica sobre o botão verde, está tudo certo, iniciar o exame. Agora, se ele não estiver escutando o áudio, tem aqui Soluções de Problemas que tem algumas dicas para que possa ser corrigido esse problema. A primeira dica
é que o navegador seja atualizado, o áudio do sistema operacional esteja ativo, o volume esteja adequado no computador, a entrada de áudio do computador em perfeito funcionamento, o fone de ouvido em bom estado e o volume do fone de ouvido esteja também audível, caso haja. Se nenhuma dessas opções forem suficientes, então o aluno, juntamente com o professor, deve entrar em contato com o suporte de cada instituição, a equipe da informática, para que eles possam averiguar minuciosamente por que aquele computador não está com áudio. Se não for resolvido o problema, a recomendação é que o aluno troque de computador, logue novamente no sistema, realize esse procedimento de teste de áudio e, se estiver tudo ok, aí sim realize o exame. De hipótese alguma, o aluno deve iniciar o exame sem passar por essa validação de áudio. Obrigatoriamente, quando o aluno inicia o exame, ele tem que realizar essa verificação. Se estiver tudo ok, clica no botão verde, vai aparecer uma outra mensagem de confirmação. Realmente está tudo ok com o áudio do seu computador. Ao iniciar o exame, você não poderá cancelá-lo, né? Então, se estiver tudo certo, ele inicia o exame. Esta é a página que o aluno terá acesso durante o exame. Aqui é um simulado, ou seja, é exatamente como o aluno enfrentará esse exame. Então aqui, na parte de cima, no rodapé, ele terá os níveis do exame, de 1 a 6, o nível que ele se encontra, então ele se encontra no nível 1, o cronômetro, o tempo restante para terminar esse exame, o nível, a questão, a descrição dessa questão, caso haja um texto complementar, e as opções de resposta. O aluno não poderá ir para uma próxima questão sem responder a anterior. Então, se ele clicar aqui, obrigatoriamente ele terá que escolher uma das opções. Como isto é um simulado, para você, professor, não está contando os erros e acertos desse teste. É só para você ter a noção, ter a visualização de como será o exame do aluno, como será a página de exame do aluno. No rodapé, demonstrará em qual questão ele se encontra. Caso ele avance de nível, automaticamente mostrará o resultado no nível anterior. Então, se ele foi para o nível 2, vai trazer aqui já o resultado para ele do nível 1. E aqui os dados dele, o nome do aluno, o curso, para qual curso ele está realizando e assim por diante. Então, vou responder aqui qualquer questão. Questão 2. Questão 3 e assim por diante. Lembrando, professor, que isto é um simulado. Então, quando você chegar na questão 60, ele voltará à questão 1 novamente e você ficará nesse ciclo, né? Então, aqui é só para visualizar e ter uma noção de como será a página que o aluno realizará o exame. Então, vamos fechar aqui. Então, aqui é só para simularmos esse exame. Então, dessa forma, nós verificamos aqui as opções do exame que não tem interferência direta do aluno. As demais opções, todas dependem de alunos realizando o exame. Nos próximos vídeos, nós simularemos um aluno e essa interação entre o professor e o aluno para um exame. Só uma coisa, se eu voltar aqui à minha página principal, no meu box de informação de exames, vai ter mudado. Antes estava com há um novo exame disponível.
Agora, com a criação que nós realizamos, mudou a mensagem. Exame de proficiência oficial já criado. Você já liberou o teste de nivelamento para o exame oficial atual. A liberação, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2016. Reparem aqui, não permitido, eu não consigo clicar. Só que eu posso acessar esse exame através aqui do habilitar exame. É a mesma página que nós acessamos para criar o exame. Reparem que mudou aqui todo o layout. Antes tinham as informações do exame, as duas caixas de texto para informar as datas. Agora não possui mais porque nós já abrimos esse exame. Vamos supor que eu queira fechar esse exame ou cancelar esse exame. Basta eu clicar aqui na edição e alterar o status nessa caixa de seleção e atualizar, tá certo? Então eu ainda posso trabalhar na gerência desse exame, na gerência básica desse exame, tá certo? Vamos fechar aqui. Eu posso acessar tanto pelo menu como em opções, no caso habilitar o exame. Então, a partir desse momento, a tarefa do professor para a criação do exame se encerra. O professor ele criou o exame, verificou as perguntas, simulou o exame caso o professor queira, a mensagem que já foi criada. Então, a partir desse momento, basta os alunos se cadastrarem no portal, acessarem o portal e solicitarem o pedido de realização do exame. Os alunos solicitando, os professores habilitam. Isso se dá de forma rápida e o aluno poderá realizar o exame de proficiência da melhor maneira possível.